Esta horta foi feita para servir de estágio agrícola e realmente contém muitos elementos da agricultura natural. Antigamente, as cidades eram construídas com pedras e madeiras. Por isso o ar e as correntezas das águas circulavam da montanha ao mar. Neste tipo de ambiente, os micro-organismos tinham diversos ambientes que facilitavam a viverem também nas hortas. Porém, atualmente as cidades são construídas com concretos e barras de ferro. E isso sobrecarrega demais a natureza, pressionando o solo e fazendo com que o ar e a água cessem a circulação. Num ambiente como esse, os produtos não crescem bem, por mais que este tente cultivá-los sem fertilizantes e sem agrotóxicos. Contudo, é preciso pensar também sobre a agricultura administrativa, para que ela se torne viável. É preciso que o homem crie um ambiente favorável na natureza e tratá-lo para fazer uma horta que possibilite a agricultura natural. Basicamente, estamos cavando uma vala em volta da horta. Forra-se o seu fundo com um caule de bambu esmagalhado. Bambu esse que se busca no mato. Introduz-se esse tipo de mangueira, criando um ambiente que permite a circulação do ar na horta. Com isso, diversos micro-organismos tornam-se ativos, criando mecanismos que captem os nutrientes das plantas. Se criar direito o ambiente, tanto as batatas doces como cenouras crescem bem firmes. Nós não utilizamos nenhum fertilizante nesse espaço. Então, acreditam-se que os produtos agrícolas crescem sem uso de fertilizantes ou agrotóxicos. Se o homem formar um ambiente apropriado, nós estamos levando este projeto para frente. Por favor, poderia comentar sobre as ervas daninhas? Bem, realmente não basta simplesmente os micro-organismos existirem. É muito importante a sua diversidade. Pelo fato dos micro-organismos se tornarem diversificados, por mais que os fungos nocivos penetrem, eles não se multiplicarão. Pensando desta forma, pelo fato de existirem diversos tipos de ervas daninhas na horta, elas possibilitam a existência de variados tipos de micro-organismos. Se pensarmos em criar uma circulação variada de diversos tipos de micro-organismos na horta, devido a esta diversidade, realmente creio que as ervas daninhas também são necessárias. Porém, se as ervas daninhas começarem a fazer sombras às plantações, as cortamos um pouco, mas temos que ter o cuidado para não arrancar as raízes, cuidando para preservar o estado natural do solo para que este conserve até certo ponto o seu estado natural. Talvez o fato das plantas crescerem sem fertilizantes não seja muito conhecido. Se fizer direito à circulação, ou seja, o sistema da natureza, não se colherá verduras raquíticas, tornando-as viçosas. Por exemplo, aqui não plantou, mas ali plantou a soja da família das leguminosas. Plantar leguminosas é um método fundamental na agricultura natural. Quando puxamos a raiz de uma leguminosa, vem junto pequenos grãos. São as bactérias dos nódulos da raiz. 80% do ar é composto de nitrogênio, mas ele se decompõe transformando-se em amônico. Certos micro-organismos transformam o nitrogênio em nitrito, e outro micro-organismo transforma por sua vez em nitrato, e que por sua vez ele é consumido pelas plantas como nutriente. A agricultura é feita por diversos micro-organismos que vivem e morrem na terra. Além disso, as plantas espalham suas raízes à procura dos nutrientes, portanto, colhe-se verduras e legumes fortes. Nesse sentido, as verduras crescem de forma funcional com um alto grau de nutrientes. Outro fato é que elas não pegam pragas. Por não fertilizar e não espalhar agrotóxicos, não pegam pragas e nem atraem os insetos. Neste sentido, as plantas crescerão se o sistema da natureza circular direito. Realmente, aprende-se na escola que o nitrogênio existe em maior quantidade no ar. Bom, vejamos, o ar que respiramos, o N2, ou melhor, o nitrogênio ocupa a maior parte, mas como o N2 possui o mais forte poder de união da natureza, contanto que não caia um raio, não será possível decompô-lo. E o método das síntese de Haber-Bosch tentou estabilizar a energia em torno de 600 graus através de fertilizantes químicos. Com a Revolução Industrial, a humanidade conseguiu uma gigantesca energia, o carvão mineral.
e fazendo uso disso, o homem tentou estabilizar o nitrogênio que somente o trovão era capaz de decompor com o uso de fertilizantes químicos. Por outro lado, a natureza decompõe este nitrogênio com facilidade nas raízes da soja, através de bactérias dos nódulos da raiz. É preciso repensar com seriedade a respeito de maior eficiência. A dita agronomia é do tipo circular. É isso mesmo. Esses micro-organismos não se enxergavam aos olhos dos homens de antigamente. Os micro-organismos que existem aos bilhões não eram vistos ao olho nu, e por isso não sabiam. Porém, atualmente, com o avanço da tecnologia, pode-se calcular seu número. Podem-se calcular a quantidade de microelementos dos vegetais, os microelementos contidos na terra, e aos poucos são esclarecidos sobre os micro-organismos também. Antigamente, não existiam os estudiosos por falta de verbas, mas atualmente as pesquisas são desenvolvidas cada vez mais. Por isso, se entrarmos numa livraria, encontraremos muitos livros a respeito de micro-organismos, microbióticos e intestinais. Nesse sentido, os micro-organismos estão sendo esclarecidos cada vez mais. Portanto, a dúvida, por que não se fertiliza a horta? Tem a possibilidade de se tornar ultrapassada. Na agricultura natural, é importante aprendermos sobre a natureza? De fato. Não se trata de um método, como também afirma o Sr. Akinori Kimura. Não se trata de um método. O modo de proceder da agricultura natural trata-se de um modo de estudar de que maneira o homem poderá coexistir com a natureza. Portanto, se existirem 100 pessoas, existirão 100 maneiras de se proceder. Realmente, o procedimento da agricultura natural é semelhante à criação de um filho. O ponto mais importante é tratar as plantas e a natureza com amor. Realmente, o coração vem em primeiro lugar. Por mais que se dominem os procedimentos, realmente, se não possuir sentimentos, não se pode continuar em absoluto. Pois há diferenças regionais, há diferenças quando o ambiente natural. No Japão, há regiões úmidas e poucas horas ensolaradas, assim como a região sul de Okinawa, onde o calor é intenso. São regiões completamente diferentes. As terras e os climas, além disso, as pessoas também possuem características diferentes. Realmente, depende-se também dos homens. Se tratar os produtos agrícolas com amor, eles crescem de maneiras absolutamente diferentes. De fato, nesse sentido, tornam-se os procedimentos diferentes conforme cada pessoa. É um local onde se fez a horta e o arrozal, em meio àquela inclinação, onde é cercado pelas montanhas. Esse tipo de local está desaparecendo. Atualmente, o terreno destinado à agricultura está desaparecendo, assim como os agricultores. Portanto, tentando-se ativar a zona rural e atrair os jovens através de transformar os produtos agrícolas em marca comercial atraentes. Além disso, num lugar como este, cercado pelas montanhas, como não há preocupação com a inclinação natural, atrai atenção como sementeira. Aos agricultores que migraram devido à agricultura natural, e por serem responsáveis por aquela importante semente no Japão, vendem aos atacadistas. Nesse sentido, o interior como este é responsável por legar as sementes. Gostaria que pegassem em mãos na semente. Se olhar para o lado contrário, a maioria das sementes é de procedência estrangeira. No Japão, as sementeiras vão se desaparecendo. Nesse sentido, os agricultores ficarão impedidos de continuar com as atividades agrícolas, se por algum motivo o Japão não puder mais importar essas sementes. Se pensarmos nesse fato, realmente a sementeira se torna importante. E além disso, há questões dos híbridos e os alimentos produzidos como os transgênicos. Afirma-se que apenas os homens consomem vegetais inférteis desde a criação do mundo. Na realidade, questiona-se muito o fato dessas sementes das verduras e legumes consumidos pelos homens germinaram ou não. Neste sentido, se as sementes que memorizarem direito através de genes, o clima ou os meios de cada região e se puderem crescer ininterruptamente através das sementes colhidas na sua horta, constituirão em bens importantes para a humanidade. De fato, torna-se importante conhecer qual é o tipo das sementes, das verduras e dos legumes perfiladas nas prateleiras dos supermercados.
Poderia plantar as sementes das verduras e dos legumes comprados nos supermercados, impensadamente, para saber que tipo de verduras e legumes crescerá, e repensar o que é consumir tais verduras ou legumes que não se procriam. Muito obrigado.